4, versículo 8. Eu quero ler Romanos, capítulo 5, versículo 6. E eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 15 também. Então, prepara a sua Bíblia aí, porque eu quero compartilhar essas palavras. Vamos ler primeiro 1 João, capítulo 4, versículo 8. Sumiu minha 1 João da minha Bíblia, está aqui. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga assim: Deus é amor. Deus mostrou quanto nos ama ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Põe aqui para mim, aqui, Fer, por favor. Romanos capítulo 5. Verso 6 diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 15. Porque está muito agudo aí, ó. Evangelho de João, agora sim. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 13. Diz assim: não existe amor maior do que dar vida pelos seus amigos. Amém? Irmãos, o amor de Deus, ele não é um conceito e muito menos uma ideologia. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Deus não ama somente. Ele é o próprio amor. Nós precisamos entender isso. Em primeiro lugar, Deus não só me ama, Ele é o próprio amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Ele é amor. Irmãos, mais do que receber essa informação, existe algo que nós precisamos receber, que é a revelação disso.
essa palavra revelação dentro da igreja ficou um pouco deturpada. Porque a gente acha que revelação é alguém vir aqui e olhar para a tua vida e começar a falar, eis que Deus manda te dizer. E a pessoa fala, nossa, eu fui na igreja hoje, me deram uma revelação. Irmãos, essa revelação às vezes não passa de mera adivinhação. E pasme, adivinhação tem até técnica para isso. Não estou dizendo que isso não existe, que não tem a palavra, que na verdade isso que não chama palavra de revelação, se chama palavra de conhecimento. Eu vou ministrar sobre os dons aqui, no momento certo. Mas esse negócio de ir, de que Deus manda te dizer, irmãos, às vezes é mais adivinhação do que revelação. Aí, quando se trata da palavra correta, revelação, a gente não sabe do que se trata. Revelação, irmãos, a Bíblia chama de rema. É um termo chamado rema. E rema é quando a palavra escrita salta aos seus olhos e invade o seu coração. Sabe quando você está lendo, você fala, uau, é isso! Agora eu entendi. Agora eu entendi. Isso é revelação. Revelação não é algo novo. É Deus revelar para nós algo que Ele já disse. É ter um encontro verdadeiro com a palavra. O que diz os evangelhos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Essa é a verdade. A verdade está aqui. E quando você abre as escrituras e essa palavra salta daqui e entra no meu coração e toca o meu coração, essa é a verdadeira revelação. E a minha oração nessa manhã é para que você que está aqui sentado hoje não receba só uma informação bíblica, mas que você possa receber a revelação do que o texto está dizendo para você. Quem está entendendo aqui? E às vezes tem muita gente que está na igreja há muitos anos e não tem a revelação do amor de Deus. Tem muitas pessoas que têm títulos de pastores, títulos de levitas, títulos de apóstolo, título disso, e nunca teve a revelação do amor de Deus. Mas como que você diz isso, pastor? Está escrito, quem não ama, não conhece a Deus. Você conhece pessoas que estão na igreja? Pessoas que pregam? Pessoas que conhecem, são muito bons teólogos, conhecem a Bíblia teoricamente de frente para trás, de trás para frente, mas não manifesta amor? Eu conheço um monte, irmãos. Eu conheço pastores que falam que a Bíblia é muito amor. É amor demais. É amor demais mesmo, é um amor extravagante. É um amor que é um amor. É porque Deus não ama, Ele é o amor. Ele é o amor. Quem está me entendendo aqui? E isso precisa saltar no seu coração hoje. É impossível alguém se relacionar verdadeiramente com Deus e não sentir e ser impactado por esse amor. Talvez você até hoje aprendeu a se relacionar com Deus de uma forma errada. Com Deus que vai te punir. Com Deus que te ama condicionalmente. Às vezes você aprendeu a cumprir um conjunto de regras, e se você não cumprir esse conjunto de regras, você está fora. Às vezes você aprendeu o evangelho como se venha para a igreja e agora a religião vai te colocar um cabresto, e se você não andar na linha desse cabresto, você está fora.
Se você errar, você está fora. Se você falhar, você está fora. E você sabe, irmãos, que às vezes as pessoas, elas querem colocar, às vezes, esse cabresto até na gente. Pastores. Porque, pastor, se você não cumprir esse conjunto de regras, você também está fora. Tá bom o microfone aí para vocês? Tá alto. Baixa um pouco aí, Fer. Pastor, você também está fora. Porque você não está na nossa cartilha de regras. E não é sobre isso, irmãos. O evangelho nunca vai ser sobre os nossos erros. O evangelho nunca vai ser sobre essas coisas, sobre Deus e sobre a manifestação do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu queria que você hoje, que está sentado aqui, pudesse entender o tamanho desse amor que Deus sente pela sua vida. O mundo fala sobre amor. O mundo fala sobre amor. Mas o mundo, ele interpreta o amor do jeito que ele quer. Como paixão, romance, sentimento, afeto. Agora a Bíblia não. A Bíblia mostra que o amor é uma pessoa. Não existe amor fora de Deus, irmãos. Escute o que eu estou dizendo para você. Não existe amor fora de Deus. Por quê? Porque Ele é o amor. E tudo que foi feito a partir dele. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, não estava aqui no script, mas no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Sem ele, nada foi criado. Então, tudo que existe é por meio de Deus. Então, irmãos, não existe um amor que flui, que ele é um amor humano. Não! Todo o amor provém de Deus, porque ele é o amor. Posso ouvir um amém? Você está conseguindo receber isso no seu espírito? Em muitas oportunidades, nós criticamos pessoas por elas não amarem. E quando eu tive um encontro com essa palavra essa semana, Deus me mostrou algo que nós precisamos observar. Não critique alguém por ela não amar. Porque a verdade, irmãos, é que essa pessoa nunca teve a revelação da pessoa de Jesus. E não importa a sua patente espiritual. Não importa a sua patente espiritual. O amor não é um amor conveniente, irmãos. O amor é um amor incondicional. O amor de Deus não é um amor conveniente. Eu amo aquilo que me agrada. Não. Eu amo porque eu sou o amor. Você vai entender essa palavra hoje. Então, irmãos, não critique alguém por ela não amar. É difícil. Mas a verdade, irmãos, é que essa pessoa ela não consegue manifestar aquilo que ela ainda não recebeu. Ela não consegue. Ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Ninguém pode dar aquilo que ele não tem. E também talvez você precisa parar de se autocriticar. Porque talvez ninguém te ensinou, porque você fala, pô, mas eu não consigo amar desse jeito. Ok, é porque talvez ninguém te ensinou.
é porque talvez você ainda não teve um encontro com esse amor. E a proposta nessa manhã é exatamente essa, que você possa se encontrar com esse amor como você nunca se encontrou antes. Como você nunca encontrou antes. A verdade é que as pessoas hoje, elas estão buscando, às vezes, somente uma religião, um lugar para se pertencer. E isso não é de todo errado, irmãos. Nós precisamos de um lugar para pertencer. Mas a igreja de Cristo, além de um lugar para se pertencer, é um lugar para ter um encontro com o amor de Deus. E Deus, nas Escrituras, sempre revela o seu amor de alguma forma. Olha, quando Deus ele chama Abraão para fazer parte da sua história. Quando Deus convida Abraão para vir fazer parte da história dele. Em um determinado momento da sua história, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e me oferece em sacrifício. Isso não parece bom. Cadê o Deus de amor aqui pedindo para eu matar o meu filho? Cadê o Deus de amor aqui, o Deus de amor pedindo agora para eu oferecer meu filho? E aí Abraão vai e cumpre um chamado. Você sabe que para Abraão, por que Abraão ele foi tranquilamente para isso? Por que ele não titubeou por isso? Porque, irmãos, para Abraão isso era a coisa mais normal do mundo. Como assim, pastor? A terra onde ele habitava, aonde o seu pai servia, ele servia a um Deus chamado Deus Moloque. E todos os que pertenciam a essa ideologia religiosa, eles tinham que pegar o seu filho primogênito e oferecer como sacrifício ao Deus Moloque, queimava o seu filho vivo. Sabia disso? Então, para Abraão, beleza. Se eu vi meu pai fazer isso, quem sabe um irmão mais velho, aqui eu que estou imaginando, tá? Quem sabe, provavelmente um irmão mais velho de Abraão foi oferecido. Porque ele fazia parte dessa... Por isso que Deus tira ele da casa dos seus pais e leva para um outro lugar. Agora, irmãos, Deus está provando a fidelidade de Abraão. Então vamos ver se aquilo que ele fazia, que eles faziam para outros deuses, eles vão fazer para mim. Por isso Deus, quando chega lá, ele fala: agora eu vejo que tu me amas. Porque você fez por mim também o que vocês fariam por outros deuses. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Mas não é sobre isso que eu quero dizer, só para te ilustrar. Mas eu quero mostrar que nesse momento, Abraão não teve um encontro com um Deus da religião, mas ele teve um encontro com o amor. Porque o amor não deixou ele matar o filho dele. Pegou? O amor não deixou, o amor se manifestou. Falou assim: não, Abraão, não toque no menino. Por quê? Porque eu amo Isaac. Porque eu amo Isaac e eu amo você também, Abraão. Não faça mal ao menino, é o que diz algumas versões. Não faça mal ao menino. Por quê? Porque o amor não quer ver o mal de ninguém. O amor não quer ver o mal de ninguém. Então, irmãos, é isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja vivendo alguns momentos que você... Olha, é um momento mau para mim. Ei, você tem um Deus que é amor e Ele não vai deixar nada de mal acontecer com você. Por pior que pareça a situação, Deus tira o seu povo do Egito, das mãos de Faraó, da escravidão, e leva o povo para um lugar chamado deserto. E o povo no deserto começa a falar: Abraão, ou melhor, Moisés, por que você nos tirou de lá? Lá nós tínhamos carne e pão, parece ruim. Parece que o que Deus propôs para o povo é ruim, sim ou não?
Mas quando o povo começa, nós vamos morrer aqui no deserto. Por acaso não tinha túmulos no Egito para que a gente fosse enterrado lá? Deus olha para Abraão e fala assim: por que clamas a mim, filho? Eu amo esse povo. E eu não quero mal a esse povo. Diga ao povo que marche. Manifestação do amor de Deus, abre o mar. O povo passa. O inimigo vem, Deus fecha. Então, em toda a Bíblia, nós vamos ver a manifestação do amor de Deus. Milagres, sinais e maravilhas é manifestação do amor de Deus nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender isso. Amar ao próximo nunca vai ser uma qualidade pessoal. Eu não amo porque eu sou bom. Eu só amo porque eu tive a revelação da pessoa de Deus. Ninguém ama porque ela é uma boa pessoa. Só ama quem teve um encontro verdadeiro com Jesus. O que foi que você está olhando? Você olhou assim com uma cara de preocupado. Eu falei: será que está acontecendo alguma coisa? Não adianta, eu sou assim. Quem está me entendendo? Você está entendendo, irmãos? Escute uma coisa. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Jesus é a expressão exata. Lembra? Levaram aquela mulher pega em adultério. E a religião dizia: ela está fora do jogo, ela não faz parte, ela não é digna, ela não pode estar aqui. Mas eles não sabiam que eles estavam conduzindo ela ao amor. E o amor não consentiu com o pecado dela, porque o amor disse para ela: vai e não peques mais. Mas quando todos queriam tirá-la do jogo, Jesus olha e fala: quem cumpre tudo isso que vocês estão falando, seja o primeiro a criticá-la, seja o primeiro a tirá-la do jogo, seja o primeiro a apedrejá-la. E aí diz que dos mais velhos aos mais novos começaram a jogar as pedras no chão e se afastarem. Por quê, irmãos? Agora, a minha pergunta é: esses homens que levaram aquela mulher para ser apedrejada diante de Jesus eram homens de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos. Homens de Deus, sacerdotes, fariseus, conhecedores das Escrituras, homens que iam às sinagogas, homens que ofereciam seus sacrifícios, mas homens que não tinham tido o encontro com o amor de Deus. Quem está me entendendo? Eles não tinham tido esse encontro. Então, Jesus, ele é a expressão exata do amor de Deus. Pessoas que estavam no tanque de Betesda para serem curados, eram pessoas tementes a Deus. Tinha um homem paralítico ali há mais de uma década. E quando havia o movimento das águas, não tinha ninguém que tinha... Pessoas de Deus, irmãos. Pessoas esperando uma movimentação divina, de homens de Deus. As pessoas pensavam somente em si quando elas pulavam na água e deixavam aqueles homens por anos e anos e anos padecendo ali. Será que naquele lugar certamente não tinha alguém que amava como Deus amava, de falar: cara, eu vou te ajudar. A hora que ali houver a movimentação das águas, nós vamos te jogar. Mas não dá para julgar esses homens e criticar, porque eles não tinham tido um encontro com Jesus. Mas um dia Jesus, ele passa e ele fala: eu vou manifestar o amor do meu Pai por aquele homem. Então, em toda a Escritura, irmãos, agora escute. Muitas pessoas têm uma definição deturpada do amor de Deus, porque talvez nunca experimentaram do amor que deveriam ter vindo pelos pais biológicos.
Isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma realidade. Às vezes por criação que os nossos pais tiveram. Às vezes por falta de instrução. Ou às vezes, talvez, pelo pai ter sido arrancado da família de forma muito precoce. Às vezes a pessoa cresceu a vida inteira sem receber esse afeto, sem receber esse amor dos pais biológicos. E quando a pessoa, na sua vida, vai escutar sobre amor, ela fala, cara, não existe esse amor. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que Jesus, ele é a correção perfeita da paternidade. Jesus é a correção perfeita da paternidade. Ele restaura o sentido de amar e ser amado. E eu quero liberar isso sobre a sua vida nessa manhã. Sabe, que você possa receber hoje, que você possa estar com o teu coração aberto hoje, para receber esse amor sobre a sua vida. Preste atenção nisso. Receba sobre a sua vida. Se talvez essa ideia de amor foi arrancada do seu coração de alguma forma, Jesus nessa manhã, ele quer de uma forma espiritual e sobrenatural revelar isso dentro do seu coração, para que haja uma libertação para você. Seja liberto hoje da falta de amor. Seja liberto hoje de um coração seco de amor. Que hoje o seu coração possa ser encharcado pelo amor que Deus sente pela sua vida. Que hoje você possa receber e ser encharcado desse amor que não Deus só sente, mas desse amor que Deus é pela sua vida. Ele te ama. Mas pastor, por que eu estou passando por isso? É exatamente nesse momento. É o momento que você mais vai sentir o amor de Deus sobre a sua vida. O mar vai se abrir. Ele vai liberar uma palavra e dizer, não é para causar dano. Eu abençoei os pensamentos que tenho sobre vós, que são pensamentos de bem e não de mal, a fim de fazê-los prosperar e não de causar dano. Oh, glória a Deus! Você pode amar Jesus por isso, irmãos? E é interessante, irmãos, que esse amor vai fazer você amá-lo de volta. Deus te ama para que você o ame de volta. Mais do que fazer parte de uma igreja, irmãos, nós precisamos amar a Deus. E amar a Deus é para quem teve revelação do amor de Deus. Quem está me entendendo aqui? Recebe isso no seu espírito hoje, irmão. Eu falo, não vem para cá sem expectativa, recebe isso no seu espírito hoje. Recebe esse amor de Deus no seu coração hoje. Deixa Jesus te amar hoje. Deixa Jesus te amar hoje. Deixa Ele te amar. Segundo lugar, irmãos, o amor me amou quando eu não merecia. O amor me amou exatamente quando eu não merecia. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 5, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Irmãos, Jesus nos encontrou numa situação provavelmente deplorável, onde provavelmente ninguém daria nada por você.
Quero voltar ao cenário da mulher que foi pega em adultério. Quem dali daria uma ficha pela vida daquela mulher? Entre nesse cenário comigo. Será que você consegue entrar nesse cenário comigo? Imagine isso na sua cabeça. Jerusalém. Jerusalém sempre foi e continua sendo um lugar muito povoado, um lugar onde muitas pessoas vão visitar. Sempre foi. Lugar onde muitas pessoas entram e saem. Cidade de Jerusalém, ela tem muitas entradas. Cidade de Jerusalém antiga é uma cidade rodeada pelas muralhas de Jerusalém. E ela tem várias entradas. A entrada de Damasco, a entrada das ovelhas, a entrada do pórtico, não sei de onde, a entrada de Davi, tem um monte de entrada. Então, Jerusalém era uma cidade onde todos os judeus de Israel, todo aquele povo subia a Jerusalém para oferecer sacrifício, para ir lá adorar, para ir lá aprender. Inclusive, Jesus ia sempre a Jerusalém. Agora, imagine essa situação está acontecendo exatamente lá em Jerusalém, onde muitas pessoas, certamente a vergonha que essa mulher passou foi uma vergonha pública. Certamente a vergonha dessa mulher foi uma vergonha pública. Porque você imagina, irmãos, essa mulher ser pega em adultério, homens pegar ela pelo braço, entra nesse cenário comigo, pegando e levando, e ele sabia onde que Jesus estava, e de repente chegava lá e jogou aquela mulher no meio, e todas aquelas pessoas vendo, e aquela mulher sendo esculachada ali. E aí, irmãos, não só isso, eles começam a falar, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, irmãos, a vergonha dela foi exposta ali para todo mundo. Irmãos, e aquilo não era uma mentira, era uma verdade. Ela não se defende dizendo, eu não fiz. Então aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus no dia da sua maior vergonha. No dia da sua maior vergonha. Então o amor encontrou ela no dia mais deplorável da sua vida. E sabe, irmãos, o que às vezes vem o sentimento de que, olha, eu estou passando por esse momento. E por eu estar passando nesse momento, jamais Deus vai agir por mim. Não, é exatamente nesse momento que se você inclinar o teu coração para Jesus, Ele vai manifestar o amor dele pela sua vida. Você recebe isso, irmãos? Desamparado, irmãos, é o mesmo que fraqueza. Então ele diz assim, quando estávamos completamente desamparados ou completamente fracos, Cristo veio na hora certa e morreu por nós. Escute, Deus nos amou nas nossas fraquezas. Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Você acha que Deus te ama? Seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você se sentiu, obrigado, Lu, indigno desse amor, por você estar fraco? Quem se incomoda com as suas fraquezas são as pessoas. Deus não tem problema com as suas fraquezas. Ele te aperfeiçoa nas suas fraquezas. São as pessoas que se incomodam com a sua fraqueza. Mas são as pessoas que não tiveram essa revelação da parte de Deus. Porque quem teve a revelação da parte de Deus, no momento da sua fraqueza, ele vai fazer assim.
Tamo junto, irmão. Conta comigo. Se você está fraco, aí você está forte, porque eu tô com você. Porque o dia que eu estiver fraco, eu sei que eu vou ter as suas mãos estendidas para mim também. Esse é o conceito de igreja. Esse é o conceito de igreja. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Sabe, irmãos, o Senhor, Ele não negocia o amor dele como uma moeda de troca. Se você mudar, eu te amo. Não, Ele nos ama para que a gente possa mudar. Porque sem o amor dele, a gente não consegue mudar, irmãos. O amor de Deus, o amor do Senhor, o amor de Jesus, Ele nunca vai negociar com a gente. Não, Ele nos ama. Ele nos ama. Agora, desfrutar desse amor depende de cada um, irmãos. Você precisa e eu preciso desfrutar desse amor. Esse amor, irmãos, que nos constrange a mudar de vida. O que nos impulsiona para mudar de vida não são as regras, mas é o tamanho do amor de Deus que nos constrange, que nos impele, que nos impulsiona a uma novidade de vida. Agora, para retribuir esse amor, eu vou, procurar ser a resposta para Deus desse amor que Ele sentiu por mim. Quem está me entendendo? Mas antes disso, você precisa receber esse amor sobre a sua vida. E esse amor é um amor extravagante. E é esse amor que nos constrange. Sabe quem entendia muito bem desse amor constrangedor? José do Egito. José do Egito. A Bíblia vai dizer que José, ele é aliciado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar, que era patrão, senhor, dono ali de José, vai até José e propõe se deitar com ele. Mas a resposta de José é a resposta, irmãos, que me constrange. Provavelmente, a mulher de Potifar deveria ser uma mulher muito elegante, muito bonita. Certamente, irmãos. E como homem, como quem tem sangue correndo nas veias, o que fez José não se deitar com aquela mulher não foi a falta de desejo de se deitar com aquela mulher. Mas foi o amor que ele sentia por Deus. Porque ele responde para aquela mulher: jamais eu cometeria tal coisa contra o meu senhor, que era Potifar, senhor com S minúsculo, que era assim que ele se referia, né, aos patrões, e contra o meu Deus. Jamais eu faria isso, porque ele era tão constrangido pelo amor de Deus. Olha o que estava acontecendo na vida de José. José foi lançado num poço, porque ele teve a revelação de Deus. Ele foi lançado no poço. Quando você tem a revelação de Deus, não acha que os outros vão te aplaudir, não, viu, irmãos? Você vai ser perseguido. Aí ele foi lançado no poço. Ele foi vendido como escravo. E agora ele está lá no Egito como escravo. Mas o amor de Deus começa a honrar a vida dele lá dentro. O amor de Deus começa. Então esse amor de Deus constrange. Deus começa a fazer as coisas dele no meio do Egito. E ele passa a ser governador. Irmãos, aqui ele não era governador ainda, mas aqui ele já sentava na mesa do rei. Tanto é que a mulher de Potifar conhecia ele. E aí a mulher vai e fala assim:
eu não faria isso contra o meu patrão e não cometeria tal coisa contra o meu Deus. O amor de Deus constrangeu ele a não se deitar. Quem está me entendendo? Sabe, esse amor é extravagante demais. E por fim, eu quero finalizar dizendo que o amor morreu em nosso lugar. Ele deu a vida por nós. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, diz assim: não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus, ele não amou só com palavras. Ele provou o seu amor por nós entregando a sua vida pela gente. Ei, nós estávamos destinados à perdição, ao castigo eterno. Mas o amor se entregou no meu lugar e no seu lugar. Se hoje nós estamos aqui, não é por causa da nossa força de vontade estar aqui. É fato que nós precisamos decidir estar aqui e ter força de vontade para estar aqui. Mas não foi isso, não foi nós que amamos Deus primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Deus sempre faz primeiro. E Ele morreu no nosso lugar. Pode ser que você foi desprezado ou injustiçado por pessoas. Mas a excelente notícia é: Jesus morreu por aqueles que agora Ele chama de amigos. Jesus morreu e agora Ele nos chama de amigos. E não há amor maior do que esse, de que dar a vida pelos seus amigos. E esse é o nível de relacionamento que Deus quer ter com a gente, por meio do Espírito Santo e por meio de Jesus. Um relacionamento de amizades. Deus não nos chama para ser somente seguidores. Ele nos chama para um relacionamento de amizade com Deus. Amizade com Deus. Há amigos que são mais chegados que irmãos. Sabe, é esse nível de relacionamento que nós precisamos desenvolver com Deus. Um relacionamento íntimo e de amizade, irmãos. Quem está me entendendo nessa manhã? O Senhor te chama de meu amigo. O Senhor te chama de meu amigo. Você tem um amigo para sentar na mesa todos os dias. Sabe, irmãos, eu tenho trabalhado a maioria dos dias sozinho. Fisicamente dizendo. Mas eu tenho me relacionado com o meu amigo, meu grande amigo, todos os dias, quando eu estou trabalhando lá na minha solitude. Como eu tenho conversado com Jesus, pedindo a ajuda dele: Jesus, me ajuda a fazer esse serviço, a executar essa missão de hoje. Pai, o Senhor é um Pai excelente, então me ajuda a fazer um serviço excelente. Coloque as suas mãos nas minhas mãos. Me dê habilidade para fazer aquilo que eu não consigo fazer com perfeição. Ah, meu amigo Jesus, ajuda eu a carregar essas placas. Ah, amigo Jesus, me ajuda a suspender essas placas. E eu estou te falando aqui, eu não estou sendo aqui somente ilustrativo, irmãos. Eu estou falando de uma verdade. E às vezes a gente se relaciona com Deus, que parece que a gente espera que Ele seja um mágico na nossa vida. Senhor, eu preciso dessa mágica agora. Eu preciso, não, se relaciona com o seu amigo. Você trabalha com vendas. Você depende de vendas. Fala com o teu amigo, ele conhece as pessoas. Ele vai te enviar os melhores clientes. Converse com o teu amigo.
Ele te ama, a porta está fechada para todo mundo. Mas para os amigos não vão estar fechadas as portas. Porque o amigo, ele abre a porta na hora certa, no momento certo. Por quê? Porque não há amor maior do que esse que dá a vida. Irmão, se Jesus deu a vida dele por você, por acaso ele não vos dará todas as coisas? Diz as Escrituras. Só que não se relacione com ele como um mágico, como alguém que vai fazer uma mágica amanhã na sua vida. Não. Se relacione com ele como um amigo que ama. Convide Jesus para ir trabalhar com você. Convide Jesus para estar na empresa com você. Convide Jesus para dirigir com você. Convide Jesus para lavar a louça com você. Convide Jesus para ajudar você a cuidar do seu filho. Convide Jesus para ajudar você a se relacionar com a sua esposa, com o seu esposo. Convide Jesus para dentro do teu casamento. Jesus, eu não estou sabendo lidar com essa situação no meu casamento. E tu és o meu amigo, o que eu devo fazer, amigo Jesus? Senhor, eu não estou sabendo lidar com essas dívidas. Eu não estou sabendo lidar com esses problemas. Eu não estou sabendo lidar com essas coisas. Me ajuda, Jesus. Para de falar com Jesus. Jesus faz assim. Não, pede para ele te ensinar. Porque Jesus diz que o Espírito Santo viria e nos ajudaria em todas as coisas. Eu queria te convidar para um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Você não está conseguindo educar certo o seu filho? Pede para o seu amigo Jesus. Jesus me ensina. Como é que eu faço com meu filho? Sabe, irmãos, quando eu vou orar pelas minhas filhas e pelo meu filho, eu digo, Jesus, o Senhor tem um acesso na vida delas que eu não tenho. O Senhor pode falar no coração delas em lugares que eu não consigo dizer. O Senhor sabe sobre ela coisas que eu não sei. Mas o Senhor sabe. Então, se estiver acontecendo algo, amigo, vai até lá, por favor, e fale com ela. O Senhor sabe coisas do coração da minha esposa que talvez eu não saiba. Vir à igreja, irmãos, é muito superficial. Talvez nós estamos aqui, um tocando, o outro vai cantar, o outro está lá de diácono, o outro está na intercessão. Mas, irmãos, isso é algo que nós viemos aqui para manifestar para a gente, mas é muito superficial. É muito raso. Pode ser um cumprimento de tabela. Pode ser como quando a gente era católico, a gente ia na missa e falava, está pago. Fiz a minha parte. Vim na missa. Mas essa ideia parece que ela veio para a igreja protestante também. Eu estou na igreja. Sou pastor. Acredita que tem muito pastor que nunca conheceu a Deus? Acredita nisso? Está escrito. Está escrito. Que naquele dia muitos virão, Senhor, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônio, eu curei, eu preguei, eu falei. E ele vai dizer, a terrível fala, aparta de mim, homens que praticam o mal, porque eu nunca os conheci. Como que tem pastores que praticam o mal? Pastores que não amam. Pastores que olham, sentenciam, julgam e falam,
Você não pode. Por isso, tem pastores que me criticam, dizendo assim, eu sentei numa mesa de um podcast um dia, na sua igreja pode pessoa tomar ceia que está em tal situação? Pode tomar Santa Ceia pessoa que ainda não está casada legalmente? Pode tomar Santa Ceia a pessoa que ainda não foi batizado? Aí eu respondi como Jesus responde, de verdade, irmão, sem demagogia. Na sua igreja, a pessoa que não é batizada pode entregar o dízimo? Na sua igreja, a pessoa que não é casada legalmente pode entregar uma oferta? O amor não é conveniente, irmão. O amor não é conveniente. Então eu prefiro ir com 10 para o céu do que com 500 para o inferno. Estou errado? Se eu estiver errado, você me mostra na Bíblia. Mas pastor, você está falando que não é para batizar? Lógico que é para batizar, mas se a programação da igreja é 2 batismos por ano, a pessoa aceitou Jesus, ama Jesus, está entregue para Jesus, mas ela não pode participar das coisas de Jesus, mas entregar o dízimo na igreja ela pode. Ah, hipocrisia, né, irmão? E Jesus não é um amor hipócrita. Jesus é um amor sacrificial. Ele nos encontrou quando nós estávamos numa situação deplorável. Ninguém ia dar nada por você, ele deu a vida por você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. É esse amor que eu quero manifestar nessa cidade de Jarinu. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? E se para chegar nesse lugar a gente tiver que passar pelos nossos desertos, nós vamos passar. Agora escute. Vai embora com essa palavra. O amor agora vive em nós. O amor vive em nós. E agora ama por meio de nós. Diga assim, o amor vive em mim. E vai amar através de mim. 1 João capítulo 4, versículo 11. Coloca aí pra gente. Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Deus pode contar com você nisso? Deus pode contar com você nisso? Então agora, irmãos, o amor ele vive em você. E o que a gente tem que fazer? Amar os outros. Mas como, pastor? Na condição que elas estiverem. Na condição que elas estiverem, nós temos que amar as pessoas. Ah, mas aquela pessoa ela faz isso e aquilo. Não interessa. Isso não é problema nosso. O amor precisa encontrar aquela pessoa. E Deus vai manifestar o amor dele por meio da sua vida. Amém? Eu quero orar para que essa palavra possa penetrar no nosso coração. Para que você tenha a revelação de que Deus realmente te ama. E que você pode, não porque os outros dizem que você pode, mas porque Deus diz que você pode. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada irmão aqui, Jesus. Eu apresento, Senhor, essa palavra diante do seu altar. E eu peço, Pai, que nesse momento, esse amor possa ser revelado dentro do coração de cada um aqui. Que esse amor possa ser revelado dentro de cada coração aqui. Que esse amor possa entrar dentro de cada coração aqui, Jesus.
Se há alguém aqui no nosso meio que chegou se sentindo indigno ou sentindo que não era bom o suficiente para ser amado pelo Senhor, Pai, que essas escamas caiam dos olhos dos meus irmãos. Que a porta do coração dele agora seja aberta em nome de Jesus, para que esse amor que vem do Senhor entre nesse coração e nunca mais saia de lá. E nunca mais saia de lá. Receba isso hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.